Bem, galera, agora a gente vai começar a estudar aqui sobre as tendências. Essa aula é tão importante quanto todas as outras aulas, então eu peço que você fique atento, que você agora vai começar a entrar no quê? Na parte técnica, onde você vai precisar entender, enxergar e entender a linguagem gráfica. Essa linguagem é a qual vai te colocar dinheiro no bolso. Então, toda a atenção para esse momento que a gente vai começar a tratar agora da parte técnica, a forma que você vai conseguir enxergar o mercado. A gente vai entender, começar estudando aqui, como identificar uma tendência de alta. E essa tendência, como que você vai usar ela a seu favor dentro das suas operações. Então, a partir de agora, todas as aulas vão ser super mega interessantes. Você precisa estar concentrado. Vou dar meu melhor para que as aulas não fiquem tão grandes e que você possa ter o melhor aproveitamento. As aulas, essa aula de tendência de alta, eu vou mostrar alguns pontos que seriam os possíveis pontos de compra dentro de uma tendência de alta e vou falar um pouco sobre a parte que você precisa entender ali para você continuar nessa tendência, continuar surfando a onda de compra. Então, vai ser uma aula especialmente voltada para a tendência de alta, uma aula voltada para a tendência de baixa e uma aula voltada para a lateralização de mercado. Pois todas esses três tipos de mercado contém o que você tanto procura lá dentro, que é o que? Fazer a sua grana. Então, ok. Falando como que você vai identificar que uma tendência vai virar uma tendência de alta, né? Como que você vai identificar? O mercado, ele sempre, conforme a teoria de Dow fala que enquanto uma tendência não for rompida, continuará na tendência já existente. Tá, vamos alinhar melhor isso. Aqui a gente pode pensar que aqui estava numa tendência de queda, ok? Podem ver aqui uma tendência de queda e a gente vai falar sobre quem agora? Sobre a tendência de alta. Quando o mercado começa a tocar e não conseguir mais, vocês podem ver que aqui ele vinha o que? Sempre continuando rompendo fundos. Ó, você vê, ó, fundos sendo rompidos. E aí ele começa a partir daqui criar o que você vai aprender como uma zona aonde ele não está mais conseguindo romper e fazer fundos abaixo. Ele está acumulando, começa a acumular. Para quê? Para começar a voltar a subir, virar uma tendência. Vou mostrar isso para vocês um pouquinho no macro, tá? Para que vocês possam logo ali começar a entender as tendências. A gente existe ela, uma tendência macro, uma tendência micro, né? Seria a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo seria a forma correta de você enxergar de maneira clara essas tendências. Porque a gente vai entrar muito na questão hoje, na questão de day trade. Então, o cara que estuda o day trade, ele tem que ter a consciência que ele pode fazer o dinheiro dele ali em 10 minutos, em 15 minutos de mercado. Por isso, ele precisa estar bem claro com relação à tendência, tá? Então, aqui, a gente vê que esse mercado começa a acumular. Ele não renova mais fundos. Começa, bate, vai, trabalha. E aqui, quando você vai ficar claro que esse cara vai começar a virar, aqui dentro tem várias compras, porém, o que eu quero mostrar para vocês aqui é a virada. Como que você identifica que esse cara de fato vai virar? É muito simples você começar a identificar isso. Como é que você tem que ver para começar a entender que ali vai acontecer uma virada? Você vê que esse mercado vai e volta e fica bastante preso e ele não consegue ultrapassar esse fundo aqui, ó, principal, ó. Se você alinha, você põe uma linha aqui e você pode tratar dessa linha aqui, ó. O principal fundo é esse. Então o mercado anda, volta. Quando ele toca aqui, você vê que ele nem consegue tocar e aí ele começa a te mostrar o quê? Ele começa a te mostrar uma situação de reversão. Como é que você vai saber que aquilo foi o ponto X da reversão?
necessariamente, falando de tendência e não de operação, você começa a fazer o seguinte, você começa a colocar linhas, algumas linhas, para você entender o que está acontecendo, de fato, ó. Você colocar, você já vai ter esse topo, você liga esse topinho a esse topinho e você vê que o mercado está repetindo a seguinte situação. Olha esse quadrantezinho aqui, ó. Ele está repetindo numa micro situação aqui, final de dia de mercado, ele está repetindo o que está aqui dentro, ó. Ó. Olha só, aqui ele não tá bem parecido? Você estava numa tendência, ó, você tinha uma tendência de queda, ele começa a fazer esse quadrante, e aí ele começa a se preparar para quê? Ele começa a tocar mais numa parte e negar. Então aqui você começa a identificar que essa tendência vai virar. Esse dia, por exemplo, teve uma venda muito boa, uma compra, uma venda, outra compra muito boa, e aí ele começa o quê? A lateralizar. Isso aqui vai ser outra aula, né? Mas a gente aqui vai identificar o quê? O ponto certo dessa subida de mercado. Então, tá, colocou uma linha aqui, você começa a perceber aqui esse quadrado, e o mercado tende a partir para um lado, e esse lado que a gente está identificando é o lado da alta, encontrando uma tendência de alta. Se o mercado terminou, se você colocar mais uma linha do topo para o topo desse mercado aqui que terminou, você começa a perceber o seguinte, você começa a perceber que o mercado no outro dia veio visitar regiões de topo, né? Já veio visitar regiões de topo e que a partir do momento que passar por aqui, ó, a partir do momento esse mercado abriu, veio aqui, aproximou próximo daqui e a partir do momento que ele virar aqui, esse mercado já começa a virar uma outra tendência. Como você pode ver, é o ponto certinho que esse mercado começa a virar a tendência. Virou a tendênciazinha virou de alta e aí surfou uma onda boa, onde você poderia encontrar excelentes operações dentro dessa virada de tendência. O que você vai aprender é estar posicionado, e o que eu já vou deixar claro aqui, o que consiste na tendência de alta. Como que eu vou identificar, além das informações que você me passou, a tendência de alta? A tendência de alta, você vai identificar ela como a seguinte situação. Fundos abaixo, fundos abaixo, topos acima e não rompimento do próximo fundo, ou seja, topos abaixo, topos acima, não rompe o próximo fundo, então eu tenho o quê? Um fundo acima do fundo que já existe. O que eu tenho aqui? Qual o nome que a gente chama técnico? Um pullback. Isso é um pullback de alta. Então, na renovação, para identificar a tendência mais longa, você vê que ele vem renovando topos acima. Então, topos acima de topos com fundos acima de fundos. É isso que você vai entender que você está numa tendência de alta. Então, para que essa tendência acabe, precisa que alguém faça o rompimento de um fundo e continue a cair. Não foi o que aconteceu aqui. A gente vê claramente que se montou uma verdadeira virada a partir dessa trade line. A gente chama ela de trade line, pode chamar ela de short, pode chamar ela de LTB, né? LTA, linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa, são os nomes técnicos utilizados e todos eles estão corretos e te traz a mesma ideia. É só para você identificar que o preço está caminhando a fazer uma virada, ou seja, algo que estava barato agora começa a fazer um retorno para ficar caro. Já vou deixar para vocês aqui dentro dessa aula uma teoria que você vai seguir a partir de hoje. Pianamente você vai seguir a partir de hoje. Essa é uma dica que vai mudar o teu modo de ver o mercado e vai mudar também os teus resultados. A gente dentro do gráfico, e a palavra
trader nada mais é do que um negociador. Então, a partir de hoje, se você não entende o que é negociar, você vai pensar da seguinte forma: eu preciso comprar barato para tirar meu lucro quando tiver caro. Então, você vai comprar sempre em regiões de fundo para buscar regiões de topo. Para quê? Para você fazer a sua liquidação de lucro. Eu vou comprar barato e liquidar minha operação quando ela tiver proporcional àquilo que eu decidi a ganhar. Estou falando da tendência de alta. Identificou a tendência de alta, você vai esperar fazer a sua compra num local barato. Você vai utilizar, você vai aprender dentro desse curso, aprender o que é um pullback e o porquê que você, após esse mercado dar essa quedinha, você já estava pensando em alta, porque para esse mercado não ir de alta, ele precisaria romper todos esses fundos aqui, e ele não fez isso. Ele simplesmente tocou o topo, retornou para fazer o pullback, e aí, dentro desse pullback, ele só subiu. E é aqui onde você vai extrair aquilo que você tanto quer, que é o lucro. Comprar numa região barata, se proteger e subir na tendência de alta até você fazer a sua liquidação de posição. E nesse caso dessa operação poderia ter sido feita aqui, lucrativa, ou poderia ter sido administrada a partir da compra. Você vai administrando o seu stop e vai buscando cada vez mais. Claro que dentro desse curso você vai aprender o que é stop financeiro, stop técnico, alvo primário, alvo secundário e liquidação total do seu alvo final. Essa foi a nossa primeira aulinha dentro do gráfico, dando essas riscadas aqui para vocês entenderem. E essa é a nossa aula de como identificar uma tendência de alta. Sempre vai acontecer no mercado, após o mercado tentar romper fundos já existentes, não conseguir e fazer a sua virada. Aqui eu estou mostrando para vocês um pouquinho macro, né? Mas isso vai valer dentro de micros regiões aqui, como poderia ser válido aqui já. Ó. A partir daqui que ele tenta e não consegue, sobe. Tenta vir aqui, tem compra para surfar onda e fazer grana dentro da teoria, dentro da tendência, de alta. Isso daqui é a identificação de uma tendência de alta. Então, prestem muita atenção. Dentro do curso, lá da área de membro VIP, eu vou deixar uma caixinha aberta para vocês, para a gente se comunicar através de lá. Então, vocês podem tirar dúvida lá, me perguntar. Vocês podem deixar a mensagem que entendeu. Então, para frente. E sempre. Nos vemos na próxima aula, onde eu vou falar de tendência de baixa, ok? Então, até a próxima aula.